Shalom. Vamos falar um pouco sobre a Babilônia, um sistema de engano que tem influenciado as nações e as multidões. Bom, baseando-se nas escrituras, falaremos da Babilônia no aspecto espiritual da cidade, a qual no livro de Apocalipse se refere à mãe das meretrizes, à mãe das prostituições. Essa é sua identidade, porque o nome que ela carrega na sua fronte, ou seja, na sua mentalidade, no seu pensamento, é esse. E como sabemos, o nome é Shem em hebraico, e diz respeito a uma identidade. Portanto, ela não é a própria Babilônia original, mas carrega a mesma identidade e influência. A Babilônia original é a mãe que durante os séculos gera filhas contaminadas com a prostituição da mãe. E o Senhor ordena o seu povo sair dela. Veremos que tem muita relevância para os dias de hoje compreendermos a revelação do que significa a Babilônia. Que o Eterno de Israel te abra o entendimento, que você possa compreender de acordo com as Escrituras aquilo que o Senhor ordena ao seu povo. Então Apocalipse 17:5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. E Apocalipse 18:4 diz assim: ouvi outra voz dos céus dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, em suas transgressões, e para não participardes das suas pragas. Veremos também que o que João e Yohanan falam em Apocalipse 17 não é nada de novo, ou uma revelação nova. A Babilônia já havia sido descrita antes de João pelos profetas, e a ordem para sair do meio dela também já havia sido ordenada através dos que falaram em nome do Senhor, ou seja, os profetas, os Nivim. E João estava então escrevendo para um povo que conhecia bem os intentos da Babilônia, porque Israel já havia ficado cativo em Babilônia por 70 anos. E para entendermos melhor as semelhanças entre os escritos de João e Yohanan e os profetas, então farei um paralelo dos versos que falam sobre essas mesmas coisas. Primeiro, queda da Babilônia. Nós temos em Apocalipse 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora veremos a queda da Babilônia descrito em Isaías 21:9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então nós vemos aqui João falando aquilo que Isaías também já havia dito e declarado. Agora veremos o segundo ponto: destruição da Babilônia em um dia, descrito por João. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Elohim que a julgou. Apocalipse 18:8. Agora em Apocalipse 18:10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Apocalipse 18:17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Apocalipse 18:19. Lançaram pó sobre a terra, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande Babilônia, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Agora vejamos então essa mesma destruição descrita por Isaías, que foi antes de João. Isaías 47:9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez,
virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Agora o terceiro ponto, as feitiçarias da Babilônia, descrito por João, Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Agora descrito por Isaías, antes de João. Isaías 47, 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. A Babilônia engana, enfeitiça. Então veremos sobre a ordem de sair da Babilônia, e veremos também que João e Yohanan fala algo que já foi decretado e declarado pelos profetas anteriores a ele. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Agora Isaías 48:20. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até ao fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Agora veremos, quinto ponto, a Babilônia coberta de sangue, assim descrito por João. Apocalipse 18, 24. E nela se achou sangue de profetas, daqueles que falaram em nome do Eterno de Israel, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Agora descrito e declarado por Jeremias, em Jeremias 51, 49. Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados de toda a terra. Pragas sobre a Babilônia. Sexto ponto, descrito em Apocalipse 18, 8. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, as suas pragas, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Elohim que a julgou. E agora descrito por Jeremias e assim profetizado em Jeremias 51, 56. Porque o destruidor vem com ela contra a Babilônia, os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Elohim que dá a paga certamente lhe retribuirá. Agora o sétimo ponto, Babilônia como sendo morada de animais, descrita por João em Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E agora descrito pelos profetas Isaías e Jeremias, Jeremias 51, 37. Babilônia se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Isaías 13, 21. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Isaías 13, 22. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, portanto, vemos as semelhanças de textos, e isto nos mostra que João, Yohanan, está se referindo a um sistema de engano que percorre a história, o qual esse sistema já foi profetizado e declarado e decretado sobre os profetas que foram antes dele. Yohanan não viu nada de novo, ele declara aquilo que já foi declarado pelos profetas. Então, assim como hoje, nada há declarado de novo. Paulo não declarou nada novo, Pedro não declarou nada novo, uma visão nova, mas somente aquilo que já foi decretado pelos profetas anteriores. E antes então de continuarmos, eu quero deixar claro que este estudo não faz referência a pessoas, mas sim a um sistema prostituído que engana as pessoas. Assim como os profetas, aqueles que falaram em nome do Eterno, liberaram decretos sobre a Babilônia e não sobre as pessoas.
Porém, se faz necessário que as pessoas se desassociem com o sistema da Babilônia. Se desassociem, se desliguem. E isso não quer dizer necessariamente sair de um local, mas sim sair de um engano promovido pela Babilônia. E por isso eu te convido a ouvir esse estudo, ou se você estiver lendo, então observando e recebendo o amor do Eterno e seu zelo pelo seu povo. Porque neste amor é que o Senhor ordena o seu povo sair da Babilônia, para que não seja afetado no tempo da sua destruição. Então damos início nos atendo à origem da Babilônia em Gênesis 10. Ela tem seu começo em Babel, que se chama mistura, confusão. Porque ali o Senhor confundiu a fala dos homens e os seus intentos. E em Babel há a origem da confusão e da mistura, do engano. Mas na etimologia acádica seria Bab mais El, que é porta de El. E muitos entendem El como sendo um título Deus. E aqui então eu pergunto de qual Deus é esta porta. Mas nessa época não se usava o título Deus. Então não pensemos como sendo o Eterno de Israel. E eu quero deixar aqui um breve comentário sobre El, sobre esse termo El. Então havia um título, o qual está nas Escrituras, e este é El, da onde vem Elohim. Este nome tem o seguinte sentido dentro da tradição judaica: aquele que é poderoso para estabelecer uma relação de amor. E na linguística é aquele que detém o poder. Era um nome que se refere ao Eterno de Israel. Porém, este nome acabou se misturando com os ídolos pagãos. E também passou a se referir a um ídolo cananeu como sendo o Deus Supremo, o ídolo supremo. Este El foi, segundo a mitologia cananeia, o pai de Baal. Se assemelha muito com a mitologia grega de Cronos e Zeus. Ou seja, como El está para Cronos, Baal está para Zeus. Mas a questão é que El não é pagão, veio do Eterno. E por que foi misturado com o paganismo? Bem, os cananeus são descendentes de Ram, filho de Noé. E este povo vivia às margens do rio Jordão e houve uma migração dos amorreus e heteus para esta região, acabando assim por ter uma mistura de cultura e religião. O fato é que Ram, por ser filho de Noé, carregava o nome de El, do Eterno, o qual era adorado por seu pai e seu povo. Mas com a mistura, El acabou também se associando com os ídolos dos amorreus e heteus. Então estes povos pronunciavam El, mas associando aos seus ídolos, tendo seus ídolos como aquele que estabelece uma relação de amor, ou como aquele que detém o poder. A imagem do eterno Criador acabava assim se fundindo com os outros ídolos, mas ele santificará o seu nome, restaurando sua imagem, sua identidade. Então, resumindo, El passou a ser usado para seres espirituais, coisas para simbolizar divindade, e também passou a ter o sentido de Deus dos gregos. E vemos em Juízes 2,13 que o povo de Israel se contaminou com este povo, então, e serviu aos ídolos pagãos, ou seja, eles também estavam profanando o nome do Eterno, associando El com Baal, Astarote e Azerá. Eles desobedeceram ao Senhor, porque ele, o Senhor, disse para o povo extinguir todos os que estavam em Canaã, mas eles não fizeram isso. E então os povos pagãos permaneceram ali junto com os seus ídolos. Bom, este comentário é para pensarmos que esta porta de El não é necessariamente o Eterno de Israel, mas sim um ídolo pagão. E mais à frente veremos que é uma porta da prostituta. Babel, uma porta da prostituta. Então agora continuamos com a origem da Babilônia. Quem dominava sobre Babel era Nimrod. E interessante que Nimrod é Nimrod, que em um dos seus sentidos pode ser rebelião. Ou seja, Babel ou Babel foi erigida sob o domínio da rebelião. Gênesis 10:8-10 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod,
o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Bavel, Erech, Acade e Calné, na terra de Shinar. Então temos aquele episódio famoso da Torre de Babel, onde os homens desejam edificar uma torre que chega até os céus, e a intenção dessa construção era para si próprio, para se fazer um nome célebre e conhecido. Desde o princípio já havia o desejo de se fazer semelhante ao Altíssimo, pois eles quiseram colocar Babel nos céus, e onde é o lugar do Eterno. Gênesis 11, 3, 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Portanto, essa é uma edificação, a edificação da Babilônia é uma edificação feita em um nome que não é o nome do Eterno. E só há um nome que é acima de todo nome, só há um nome que habita nos céus. Os céus representam o lugar do Eterno e não de Babel. Então vejamos essa confirmação nos versos de Salmo 11:4, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Salmo 2:4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Salmos 33:13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Salmos 115:16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Sendo assim, Babilônia surge com uma mentalidade de rebelião e com o pensamento de se colocar no lugar do Eterno, no lugar do Altíssimo, querendo ter o seu nome semelhante ao Eterno, semelhante ao nome do Eterno, colocando assim nos céus. Babilônia se faz semelhante ao Altíssimo. E como acabamos então de perceber, Babilônia, desde o seu princípio, tem o desejo de se colocar no lugar do Eterno. E este desejo da Babilônia, este espírito, esta mentalidade, este sistema percorre a história, percorre os tempos. Então agora vamos ver alguns versos que nos mostram que este pensamento babilônico continua existindo após Babel, isto é, um desejo de ser exaltada e elevada como é o Senhor. Isaías 14, 13, 14 diz assim: tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, neste verso, temos um julgamento do Senhor proferido por Isaías para a Babilônia. E agora veremos que Paulo escreve algo muito semelhante em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim. Aqui temos o tetragrama, o Yud Rei Vav Rei, se referindo ao Eterno de Israel, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Elohim, do Yud Rei Vav Rei, do Eterno de Israel, ostentando-se como se fosse o próprio Eterno de Israel. 2 Tessalonicenses 2, versos 7 e 10. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui, Paulo, está alertando sobre a presença do iníquo e sobre o seu espírito que já está no mundo disseminando a iniquidade por meio de sinais, prodígios e maravilhas. E como sabemos, iniquidade significa anomia, que é literalmente sem lei, oposição ou rejeição à lei do Eterno. Portanto, o iníquo ou o seu espírito promove uma rejeição ou transgressão ou oposição à lei do Eterno. E isso tem uma forma bem convincente, porque está relatado por Paulo que este espírito faz sinais, prodígios e maravilhas. Então este iníquo está debaixo de um mesmo pensamento e influência da Babilônia, porque deseja ser semelhante ao Eterno, e se assentando no lugar que é de Elohim, como que parecendo-se como o próprio Elohim. É um sistema de engano. Portanto, temos alguém que engana, se parecendo como o Eterno, e as pessoas são enganadas porque este espírito do iníquo faz sinais, prodígios e maravilhas, é convincente. As pessoas são enganadas por essa influência babilônica. E essas pessoas olham para este falso, achando que é o próprio Eterno de Israel, porque ele se parece com o Eterno de Israel. Mas essas pessoas são levadas a viverem uma vida de iniquidade, que nada mais é do que uma vida sem lei, sem a Torá do Eterno. E o que é o engano? O engano é uma feitiçaria, algo que entorpece, algo que seduz e que tem aparência de verdadeiro, mas que conduz para um falso. E a Babilônia enfeitiça, a Babilônia engana. A Babilônia quer ser como Jerusalém. Então, seguindo este pensamento, podemos notar que Babilônia, como uma cidade, tem por intuito se assemelhar à cidade do Eterno. E qual é a cidade que o Senhor diz que é o seu trono? A resposta é Jerusalém, que diz em Jeremias 3,17: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Então este espírito babilônico, segundo a eficácia de Satanás, deseja se assemelhar em tudo ao Altíssimo. Até tem uma cidade como o Eterno, e também engana as nações com um anti-Messias, mais conhecido como anticristo. E o que é um anti-Messias? É um Messias falso, oposto ao verdadeiro Messias. Isso nós veremos mais à frente. Então Babilônia enfeitiça, Babilônia engana. Em Apocalipse e em Isaías temos relatos que a Babilônia é cheia de feitiçarias. E como sabemos, isso quer dizer enganos. Feitiçaria quer dizer engano. Ela engana as nações. Os reis se prostituíram com ela. De acordo com estes textos de Isaías e Apocalipse, notamos que não são poucos que se enganaram, mas muitos. E isto nos mostra que muitos ainda hoje estão envolvidos neste engano, nesta mistura, nesta confusão, nesta prostituição. Então observe que o que João, escreve se assemelha com o que Isaías escreve, como já vimos no início. Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Isaías 47, 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuviz virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. A prostituta então se assenta sobre muitos. E estar assentada fala de domínio, ou seja, esta prostituta tem domínio sobre muitos. Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda: as águas que viste,
onde a meretriz, a prostituta, está assentada são povos, multidões, nações e línguas. A prostituta, aquela que é influenciada pelo sistema babilônico, está assentada, dominando sobre multidões. Multidão está relacionada à Babilônia e não com o Eterno de Israel. Outra característica deste sistema de prostituição que provém lá de Babel é que ela oferece coisas agradáveis. Vejamos o que está escrito em Apocalipse 18, 11, 13. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. Portanto, aqueles que compravam da Babilônia compravam mercadorias de excelente estado. Assim é este sistema, oferece coisas boas. E se fazermos uma analogia com o sistema de tráfico de drogas, seria mais ou menos a mesma coisa. O traficante engana aquele que nunca usou droga. Ele oferece a melhor droga, e talvez sem custo nenhum, para que esse se torne um viciado, um consumidor. E este consumidor fica preso neste sistema, e para sair deste sistema é algo muito difícil. Então, a Babilônia oferece coisas agradáveis aos olhos. E nós podemos até fazer uma analogia e revermos aquilo que aconteceu com Eva no Jardim do Éden, onde a serpente faz com que a mulher veja que a árvore do conhecimento do bem e do mal é agradável aos olhos. Então, ela usa coisas agradáveis aos olhos, ao entendimento, ao pensamento. É assim esse sistema que engana. E nos dias que se seguiram na história, quem seria a Babilônia? Quem estaria agindo sob esta influência hoje? Então as escrituras nos respondem. Primeiro temos João, Yohanan, descrevendo a Babilônia em Apocalipse 17. Ele dá algumas evidências de quem seria essa Babilônia. E se entendermos o contexto em que João está, creio que ficará mais fácil esta percepção. Bom, João estava preso pelo Império Romano. O império vigente na época era Roma. Ele estava escrevendo para pessoas que tiveram a sua cidade destruída no ano 70 depois de Cristo por Roma. E diz assim Apocalipse 17:9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. Com a mulher ele está falando aqui é a prostituta, a mãe das prostituições. Bom, e aqui é algo interessante, porque sabe-se que Roma está sobre 7 colinas e foi fundada em 753 a.C. Então, João fala, quem tem sabedoria, veja que a mulher está sentada sobre 7 cabeças, que são 7 montes, e Roma foi fundada sobre 7 colinas. Bom, e assim também está declarado pelo Eterno por meio de João, Apocalipse 17, 9 e 10. Aqui está o sentido que quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Bom, então nós vemos que há 7 reis descritos, 5 já caíram, um existe e o outro está por vir e convém que fique por um tempo. E uma observação aqui com relação a essa duração deste império, no grego a palavra durar, no verso 10, está no tempo aoristo, que na sua maioria não pode ser traduzida de um modo exato,
ao português. Então, estes reis podem ser aqueles impérios que perseguiram e mataram Israel. Seriam estes: Império Egípcio, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, no período helenístico, e o que existe, quando João escreveu, é o Império Romano. E o que viria, podemos ter, então, como aquele que saiu de Roma, em 325 d.C., ou seja, o Império Papal, uma religião unificada e universal. Todos esses impérios agiram sobre uma influência, a mentalidade de Babel, o princípio de Babilônia. Agora cada um julgue e entenda como o Espírito revelar. Mas eu entendo que esta mãe das meretrizes, que engana as nações, como está escrito, vem por meio destes impérios. E hoje se encontra nesse sistema que sai de Roma, a cidade que está sobre as 7 colinas. E é interessante percebermos o formato da Praça de São Pedro no Vaticano, a qual tem o formato de uma fechadura. E se é como uma fechadura, é porque é uma porta. E porta do quê? Uma porta para as suas prostituições. Mas, como está escrito, as suas portas serão destruídas. Jeremias 51, 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigarão as nações. Então lembremos neste ponto aquilo que vimos no começo, sobre o nome de Babel, que é porta de elo, e também confusão, que vem de Balal em hebraico, que significa misturar. Portanto, é uma porta sim, mas não de Elohim. É uma porta aberta por onde passa o engano para o mundo, porta de acesso à prostituição. Eu gostaria de colocar aqui um fato um tanto quanto curioso, já que estamos relacionando Roma como estando sob a influência do sistema babilônico. As escrituras nos relatam que a Babilônia domina sobre os reis da terra, como está escrito em Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E em 29 de outubro de 2004 foi assinada por Tony Blair a Constituição da União Europeia em Roma, sob a estátua do Papa Inocêncio X. Então essa Constituição foi assinada numa sala chamada Apartamento dei Conservatori, no Monte Capitolino, em Roma, debaixo da estátua do Papa Inocêncio X. E ainda neste assunto de Roma e Europa, há algumas imagens bem interessantes, e a história mostra a influência de Babilônia sobre Roma. E segundo veremos a seguir, em Roma surge a comunidade europeia. Ou seja, reis da terra assinam acordos em Roma, debaixo da influência de um sistema babilônico, dando continuidade a um domínio da Babilônia com base em Roma, sincretizando os deuses gregos. Então você está vendo aí algumas imagens dos tratados assinados em Roma, que dão origem à comunidade europeia, e logo após está então o texto do Império Romano oficializando o cristianismo como religião oficial entregue aos romanos. Mas eu quero que fique claro algo, que eu estou me referindo a um sistema e não à cidade Roma, ou às pessoas que moram em Roma. E este então é um sistema babilônico de engano, onde Roma é influenciada e passa a influenciar o mundo. Então nós temos em 1957 assinados os Tratados de Roma. No dia 25 de março de 1957 foram assinados em Roma os Tratados de Criação da Comunidade Econômica Europeia e da Comunidade Europeia de Energia Atômica. Tratados de Roma foram um marco inicial da União Europeia. A criação da Comunidade Econômica Europeia, em 25 de março de 1957, encerrava as seculares desavenças entre Alemanha e França, marcando o início da unificação dos países europeus. Então, o 21º episódio da série Os Europeus, você pode ver isso. Essas assinaturas, esses tratados,
foram nos museus capitolinos. E agora a declaração de Roma, o Cunctus Populus, diz assim: Imperadores Graciano, Valentiniano e Teodósio Auguste, edital para o povo de Constantinopla. É nosso desejo que todas as várias nações que estão sujeitas à nossa clemência e moderação devem continuar a professar a religião que foi entregue aos romanos pelo divino apóstolo Pedro. Veja aqui que ele declara que foi entregue aos romanos pelo divino apóstolo Pedro. Continuando, como tem sido preservada pela tradição fiel e que agora é professada pelo pontífice Damaso e Pedro, bispo de Alexandria, um homem de apostólica santidade. De acordo com a doutrina apostólica e da doutrina do Evangelho, vamos acreditar em uma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e em santa trindade. Nós autorizamos os seguidores desta lei para assumir o título de católicos cristãos, mas como para os outros, pois, na nossa opinião, eles são loucos, insensatos, que estabeleceu que eles devem ser marcados com o nome infame de hereges, e não a presunção de dar aos seus conventículos o nome das igrejas. Eles sofrerão, em primeiro lugar, o castigo da condenação divina, e no segundo, a punição de nossa entidade que, em conformidade com a vontade do céu, decidiremos a infligir, dado em Tessalônica, no terceiro dia da Calendas de março, durante o quinto consulado da primeira Augustus, Graciano e Teodósio de Augusto. Bom, esse é o Cunctus Populus, declarado por Roma. E agora então colocarei algumas imagens que trazem a Europa na figura de uma mulher em cima de um touro. E poucos sabem, mas esta imagem vem da mitologia grega, onde Zeus se disfarça de touro para enganar Europa, que é filho de Agenor, rei da Fenícia. Então Zeus a captura e tem relações sexuais com ela. Ela tem um filho, e então Europa morre e Zeus a transforma em constelação. Então a história resumida é esta, de acordo com o dicionário de mitologia grega e romana. Então é assim: Europa era filha do rei da Fenícia, Agenor, ele próprio filho de Posidon e irmã de Cadmo, o futuro fundador de Tebas na Beócia. Era tão bela que a acusavam de usar as pinturas de rosto de Hera, que a deusa Hécate teria furtado para lhe oferecer. Um dia, quando a Europa colhia flores com as suas amigas numa praia de Tiro, não muito longe da pastagem onde se encontrava a manada de seu pai, vislumbrou um touro entre os animais, com uma pelagem resplandecente branca e um porte digno e doce, como ela nunca tinha visto. A jovem aproximou-se a fim de o acariciar com a sua mão e sentiu o hálito do animal, que tinha um odor a açafrão. O touro deitou-se aos seus pés, de maneira a permitir que a jovem subisse para o seu dorso. Ela assim fez e ornou os cornos do animal com as suas flores. Mas o touro se levantou, dirigiu-se para o mar com a jovem na garupa e nadou por entre um cortejo de tritãos e de nereides até a ilha de Creta, desembarcando em Gortina, ao sul da ilha. Aí o touro, que não era senão Zeus, tomou a sua forma habitual e deu-se a conhecer a Europa. Amando-a, então juntou de uma fonte e debaixo de platanos, que disse: conservaram para sempre a sua folhagem. Mais tarde, a Europa deu à luz Minos, Radamante e Sarpedon. Nessa ocasião, Zeus ofereceu-lhe 3 presentes: o gigante Talo, encarregado de preservar Creta
de qualquer incursão hostil, um cão de caça que nunca falhava a presa e uma arma de caça infalível. Depois Zeus concedeu a Europa em casamento ao rei da ilha Astério. Este adotou seus filhos e, à sua morte, o trono de Creta foi ocupado por um deles, Minos. Quanto à Europa, que seu pai procurou em vão uma vez morta, foi elevada por Zeus à categoria de divindade e transformada em constelação. Então, portanto, temos a história de Europa. E vemos que Zeus carrega Europa. Mas o que pode nos simbolizar Zeus? Eu creio que nos traz um sistema religioso enganoso de um Messias falso. E a Europa, o que pode nos indicar? Entendo que, pelo que vimos, podemos ver como sendo a mulher prostituta, que tem a identidade da Babilônia, representada por Roma, que domina as nações da terra. E é interessante que, então, ao morrer, a Europa se transforma em constelação. E isso nos lembra a bandeira da União Europeia, que é uma constelação. Então, Zeus, um sistema religioso de engano, que traz a imagem do falso Messias, que está carregando a Europa, que seria uma mulher prostituta, que tem a identidade de Babilônia, representada por Roma, que domina as nações da terra espiritualmente. E torna a dizer que não estou falando da Europa como um continente, ou das pessoas que lá habitam, mas de um sistema de engano. E essa imagem de Zeus assentado sobre a Europa, podemos ver em várias imagens na Europa, como a estátua em frente ao edifício de Winston Churchill, no Parlamento Europeu, moedas com estas imagens, revistas, enfim, essa é a imagem da Europa. A Europa sentada sobre o touro, que é Zeus. E Apocalipse 17:3 nos traz esta imagem, que está escrito assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós temos a mulher montada em uma besta escarlate. Bom, e para finalizarmos este tópico, em 1 Pedro 5,13, achamos Pedro citando Babilônia, o que estudiosos dizem que ele está se referindo a Roma. 1 Pedro 5,13: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Bom, ore ao Eterno e tire as suas conclusões pelo Espírito, pela Ruach do Eterno. E não só porque você viu algumas imagens, mas deixe o Messias e Yeshua te esclarecer e te dar o entendimento. Então vemos que este sistema de engano babilônico está presente dentro do pensamento romano e grego, influenciando o mundo e as nações, e os reis e as multidões. E creio que se faz importante você continuar vendo esse estudo na segunda parte. Shalom.